Boa tarde, gente. Aqui está com vocês o professor Fábio José, tá? Professor de vocês de Geografia. Nossa aula hoje é neoliberalismo. Entender esse processo neoliberal é compreender o jogo de mercado consumidor. Entender todo o processo, tá? De como essa competição econômica surgiu no mundo e até hoje ela percuta, tá? Vamos lá, vamos para aqui para o slide e tentar compreender bem rápido, tá? Então, neoliberalismo é um novo conceito de liberalismo clássico. A sua principal característica aqui, ela vai dar liberdade econômica para o cidadão e, além disso, a liberdade política, onde esse cidadão vai poder questionar o governo, tá? Ele agora vai se libertar dessa ideia de um governo totalitário, de um governo, podemos dizer, centralizador, para que ele possa, sim, ter essa sua liberdade, tá bom? Outro ponto importante aqui, o neoliberalismo surgiu por volta do século XVIII, em oposição ao mercantilismo, tá? Então, essa ideia, o que seria mercantilismo? A ideia de busca de metais preciosos, a ideia de que um mercado consumidor, a troca de produto por dinheiro. Mas aí, nessa ideia de mercantilista, o que vai acontecer? As empresas vão ter autonomia, no caso aí, as monarquias vão ter autonomia sobre a população. Então, quando a gente fala do neoliberalismo, a população ela tem autonomia, ela tem liberdade, tá bom? Outro ponto importante aqui, seus ideais, entretanto, foram interrompidos no surgimento do keynesianismo, tá? Que seria uma ideia que vem de encontro a justamente ao neoliberalismo. Se o neoliberalismo quer liberdade, ele vai querer não liberdade para a população, tá bom? Então é fácil compreender. Outro ponto aqui importante, anos depois, o modelo keynesianismo, né, foi criticado, dando oportunidade para o regresso dos ideais liberais, liberdade econômica, a não intervenção do Estado. O Estado ele vai organizar toda a estrutura, mas ele não vai ter liberdade nenhuma, não vai ter autonomia sobre os empresários, porque aí nós temos o capitalismo como grande base nisso aí, e o capitalismo ele não permite a intervenção do Estado, só nas empresas estatais, que são empresas ligadas ao Estado, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido aqui. Vamos passar para o segundo. Neoliberalismo econômico. O neoliberalismo econômico teve lugar a partir da década de 70, né? Substituindo medidas de modelo do keynesianismo, apoiando os princípios capitalistas. O princípio capitalista, a liberdade econômica, busca por capital, e aí nós vamos ter a disputa econômica entre as empresas, tá? Aí o objetivo é de estimular o desenvolvimento econômico, a ênfase principal na interferência do Estado na economia. Então, a não interferência do Estado na economia quer dizer que todos eles vão ter uma liberdade econômica para poder trabalhar, crescer o seu comércio. E, além disso, aqui nós vamos ter a grande característica aqui nesse texto é a disputa de mercado, que vai aquecer esse mercado consumidor, tá bom? O neoliberalismo defendia a economia, né? E deve ser baseado no livre jogo de força de mercado, como eu falava para vocês, essa ideia de disputa de mercado entre as empresas vai fazer com que isso cresça economicamente, como está dizendo aqui, a economia ela vai crescer bastante por conta dessa disputa de mercado, tá bom? Vamos para o próximo. A característica do neoliberalismo, né, para a gente poder entender cada um deles um pouco, mira aqui, privatização de empresas estatais, quer dizer, as empresas não vão mais ficar ligadas ao Estado, vão ter donos, tá? Ou um dono ou vários donos. Aqui, livre circulação de capitais internacionais, quer dizer, agora vamos ter um jogo vamos ter um acordo, vamos ter aí uma interligação, isso que eu queria falar para vocês, entre os países, tá? A gente poder falar até a própria globalização aqui. Abertura econômica para a entrada de empresas multinacionais, quer dizer que são grandes empresas que vão aí gerar rendas, tá? São empresas que vão se multiplicar em todos os estados, em todos os países também. Então, a adoção de medidas contra o protecionismo econômico. O que o protecionismo ele faz? Ele vai criar uma barreira alfandegária, quer dizer, não vai permitir que outras empresas, outros produtos sejam circulados onde vier as suas empresas. Então, aí vai quebrar isso aí para que tenha essa liberdade econômica, tá? Redução de impostos e tributos cobrados, tá? E aí essa redução de impostos e tributos quer dizer que vão incentivar a empresa a ser instalada, porque essa empresa vai gerar emprego. Isso muitos municípios e estados também fazem isso. Liberam, diminuem os impostos para que as empresas sejam instaladas e aí eles possam empregar a população, e empregando essa população ele vai gerar renda dentro da própria cidade, tá bom? Vou mais para frente. Aqui neoliberalismo no Brasil, tá? Sempre a gente vai ter lembrado aqui no nosso Brasil esse neoliberalismo aqui dentro, tá? No Brasil, o liberalismo, tá? Foi adotado no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, Deus me livre.
1995 a 1998, 1999 e a 2002. Nessa época foram implantadas reformas consideradas essenciais para a modernização do país, garantindo a estabilidade econômica. O que seria isso, né? Ele vai tentar fazer algumas medidas, criar algumas manobras para que o Brasil ele possa criar, tá, um contato com os outros países. Além disso, da base, fortalecer as empresas do governo, as estatais e as não estatais, para que possa gerar renda dentro do Brasil, para que o Brasil ele possa crescer economicamente, sair de um patamar de um país em desenvolvimento para um país desenvolvido. É isso a ideia do meu amigo ali, o Fernando Henrique Cardoso, tá bom? E aí mais na frente nós vamos ver algumas características justamente dessa ideia de Fernando Henrique. Aqui, para controlar a inflação e modernizar o Estado, criou ajuste fiscal, limitação dos gastos do Estado de acordo com a arrecadação, eliminação do déficit público, quer dizer que ele vai controlar todos os déficits, tá, do Estado, redução do tamanho do Estado, tá, limitação e intervenção do Estado na economia e redefinição do seu papel como enxugamento de máquina pública, de pegar o dinheiro que está sendo investido dentro do próprio Estado, no trabalho do Estado, com as instituições do Estado ligadas ao Estado e tentar diminuir todos os gastos. Tá? Muitos prefeitos fazem isso. Outra, privatização, venda das empresas estatais que não se relacionam com a atividade específica do Estado. A venda das empresas. Aqui no Brasil aconteceu várias empresas vendendo aí. Uma das grandes empresas nossas vendidas foi a Vale do Rio Doce. Tá? Podemos dizer que seria a maior empresa que nós temos, depois da Petrobras, e ela foi vendida. Então aqui são alguns pontos importantes que o governo Fernando Henrique ele fez para que o Brasil ele possa, ou pelo menos na visão dele, pudesse crescer economicamente. Tá bom? Então mais para frente um pouquinho. Aqui. Além disso, nós vamos ter mais a abertura do comércio, a redução da importação, o estímulo ao intercâmbio comercial, da reforma, ampliação de exportações e impulsionar, quer dizer, abrir o mercado consumidor, vender produtos e exportar produtos para que nós possamos crescer economicamente, tá? E aí vamos ver aqui, ó, o processo de globalização da economia, quer dizer, nossa economia agora vai estar ligada em vários outros países, criar a ligação com os outros países. Abertura financeira, fim das restrições, entrada de capital externo, quer dizer, agora eu vou pegar dinheiro para poder investir na empresa, tá? Investir nas empresas aqui do Brasil. Outro ponto importante, fiscalização dos gastos públicos e fim das obras faraônicas, quer dizer, obras que passam muito tempo sem terminar, tá bom? E aí, investimento em infraestrutura básica, é o que nós estamos precisando hoje, a gente vai chamar isso aí, desse desenvolvimento aí de, podemos dizer, de o desenvolvimento, tá, de nossa estrutura física do nosso país. Aí podemos ter o processo de urbanização do nosso país, tá? E aí vamos aqui para terminar, a terceirização, quer dizer que eu vou começar a terceirizar alguns trabalhos para que eu gaste menos. Como eu gasto menos? Porque aí eu vou não estar pagando os impostos, os encargos, eu estou pagando só apenas um valor para que esse trabalho seja feito, tá bom? Então são alguns pontos importantes do governo Fernando Henrique aqui no Brasil, para que o nosso país ele possa crescer economicamente, relacionado ao neoliberalismo, tá? Neoliberalismo e educação, né? As aspirações do neoliberalismo surtiram efeito na educação, isso porque a escola, à vista como o mercado também, ensino começa a ser padronizado. Quer dizer que nós agora vamos ter um padrão. Como ensinar? E nós vamos ver que todo ano, ou 2, 3 ou 4 anos, vai ter uma mudança para que todo mundo estude a mesma coisa nos conteúdos, a estrutura física e assim sucessivamente, tá? Então essa ideia de liberdade para que as escolas possam ajudar os seus alunos e professores e outros profissionais dentro dela possam crescer e desenvolver o seu trabalho, tá bom? Além disso, outro fator que colabora, né, o pensamento neoliberal é o maior número de aprovação dos alunos. Tá? Porque agora vamos abrir uma forma a qual tudo que o aluno fizer ele vai ser aproveitado. Resumindo isso aqui, dá uma melhorada na escola, fazendo com que a escola tenha liberdade para que o seu aluno possa ser um aluno questionador e aí o nosso país poder crescer a partir da educação, tá bom? E mais para frente nós vamos ver, né, liberalismo versus liberalismo, né? O neoliberalismo reforçou as bases liberais, quer dizer que os dois se convergem, tá? Eles se completam, tá? Tendo ambos o mesmo fundamento, tá? Os mesmos fundamentos. A teoria do liberalismo reúne princípios que surgem em defesa da liberdade dos cidadãos, em oposição ao absolutismo quer dizer poder centralizado em uma pessoa, tá? Que manda é o governo e assim sucessivamente. Aí o absolutismo não é ideia de rei, tá bom? Outro ponto, o mesmo acontece com o neoliberalismo, novo liberalismo, cujo nome distingue ambos
principalmente em função da época em que aconteceram. Um vai acontecer lá por volta do século XVII e outro vai acontecer lá por volta do século XX e assim sucessivamente, tá bom? Agora estamos chegando ao nosso final, tá? Estamos chegando ao nosso final. Espero que vocês tenham compreendido essa ideia de neoliberalismo e liberalismo. Na verdade, é apenas uma extensão um do outro. Eles se completam. E nós conseguimos entender que essa liberdade econômica é importante para que o país cresça, desenvolva e a população também tenha liberdade econômica, tá bom? Aqui está com vocês o professor Fábio José. Vamos nos encontrar mais para frente. Até uma próxima.